Aí, Leonardo, gostei de ver. Bons dias, tardes, noites e madrugadas aos navegantes desta sábia jornada. Bem-vindos, vindas e vindes ao canal Linguagem e Poesia Dentro de Casa. Hoje vamos navegar por mares portugueses, como temos feito nos últimos meses, mas espero que seja a última das vezes. Não, ficou péssima essa rima, mas foi só para a gente lembrar que estamos terminando com o classicismo, finalmente, e para a gente chegar ao Brasil, ao barroco brasileiro, e aí vai ser Brasil na veia, com o barroco no próximo semestre. Beleza? Então vamos lá, na nossa gamificação. Quero a participação de vocês aqui nas respostas. Vou abrir o chat aqui do lado. Eu quero ver vocês. Ah, não, mas não precisa, eu vejo no celular. Como aqui, assim mesmo. Estão vendo que o computador está meio louco hoje, mas vamos nessa. Conforme nossa aula, em qual livro o filósofo grego Aristóteles, também conhecido por antonomasia como o estagirita, o que é antonomasia, né, gente? É um termo, uma característica de alguém que universalmente conhecida, né? Eu posso falar o rei do futebol e todo mundo vai lembrar do Maradona, não do Pelé, né? Então, essa é a antonomasia para o Pelé, rei do futebol. E aqui a antonomasia para o Aristóteles é o estagirita. Então, é uma característica que a gente reconhece a pessoa por ela, né? Discorre acerca dos três grandes gêneros literários que nós estudamos esse bimestre, o épico, o lírico e o dramático. Em qual obra o Aristóteles fala sobre esses três gêneros? Vamos ver, essa daqui é super fácil, né, gente? Alternativa A, retórica. B, ética a Nicômano. C, metafísica. D, poética. Ou alternativa E, da alma. Vejam aí que o Aristóteles escreveu sobre quase tudo, né? Isso aqui é só uma pequena amostra. E aí, qual a alternativa correta? Não pode ponto de interrogação, não, Mariana. Seja objetiva. Tenha certeza. Não, como é aquele verbo? Não titubei. Não titubei. Resposta chegando. Então, quase todo mundo aí na alternativa correta. O livro se chama Poética. De fato, teve gente que marcou a alternativa A, seria o único motivo de dúvida mesmo aqui, né? Porque se a gente fala em linguagem, um pensamento sobre a linguagem, de fato, né, Alexandre? Poderia ser a retórica, porque retórica também é um estudo da linguagem. Só que a retórica vai pensar o quê? A argumentação, né, gente? Vai pensar no discurso, na oratória. Olha, os gregos já entendiam muito esse poder da oratória, da oralidade. Né? Então, o Aristóteles vai estudar na retórica tanto logos, né, que é a razão, o racional na palavra para convencer, para persuadir, mas vai estudar também o pathos, ou seja, a paixão que envolve esse discurso, que tem que envolver um discurso para que ele seja realmente poderoso. Retórica, sim. Mas a resposta correta aqui, nesse caso, é poética, tá? Eu só tô falando que realmente, se fosse para ficar em dúvida, seria entre esses, porque são dois livros em que ele vai tratar da linguagem. Mas ele vai falar do épico, do lírico e do dramático, na poética, tá? Então, vamos em frente. Segunda questão, facílima também, né, gente? Dentre os gêneros literários acima citados, em qual deles se enquadra a forma fixa conhecida como soneto? Vocês nunca mais vão esquecer, sempre que falam em soneto, vocês vão lembrar de mim, né? Soneto petrarquiano ou italiano, olha só, esse especificamente. E como ela se estrutura? Alternativa A,
Beleza, Arislane? Volte mesmo. Enquadra-se no gênero lírico e é composto por 3 quartetos e um dístico. Um dístico é uma estrofezinha de 2 versos, né? Enquadra-se no gênero épico e se estrutura em 2 quartetos e 2 tercetos. Enquadra-se no gênero lírico e se estrutura em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou alternativa D, enquadra-se no gênero dramático e é composto por 3 quartetos e um dístico. Então, aqui você tem tanto que pensar em que gênero, dentre esses 3 grandes gêneros literários, o soneto se enquadra, e qual a sua estrutura, né, qual a formação das suas estrofes. E aí, facinho também, né? Alternativa A, B, C ou D. O Bento está participando hoje também. Aqui, gente, só teria 2 alternativas também que a gente poderia ficar em dúvida, né? Quais são? A alternativa A ou a C, né? Porque nós sabemos que o soneto pertence ao gênero lírico. Nós falamos que o gênero épico é aquele gênero narrativo, que exige muito espaço, né, para essa narrativa, para essa grande narrativa. Então, não vai caber num soneto. O soneto é aquela coisa fixa e pequena, né? Soneto, inclusive, é um diminutivo para som, né? Sonzinho, soneto. Então, é um som no diminutivo, aquela coisa fofinha, bonitinha ali, naquele formato, não pode ser maior do que aquilo. Tanto que eu percebo, não sei se vocês perceberam que a leitura de vocês sempre tinha mais ou menos 1 minuto. Quando vocês mandavam aquele vídeo, era quase exatamente 1 minuto. Então, percebam, né? O tempo, o soneto é pensado aquele minuto, o êxtase da leitura do soneto não passa muito de 1 minuto. Então, nós sabemos que é o lírico, não é o épico, também não é o dramático, porque o dramático é o texto voltado para o teatro, para a representação, né? Nós já lemos aí o Gil Vicente e o Padre José de Anchieta. Então, o soneto não é um texto para o teatro. Dentro de uma peça, dentro de um gênero, de um texto dramático, pode algum personagem, num momento, claro, declamar um soneto, mas aí vai ser uma entrada do gênero lírico dentro do gênero dramático, tá? O gênero dramático, inclusive, ele comporta narrativa, comporta momentos líricos, ele é bem amplo, né? Então, soneto é lírico, eu só fico entre a A e a C. Qual é a estrutura? 2 quartetos e 2 tercetos, como nós vamos ver aqui na leitura que o Leonardo vai já fazer do soneto de Camões, né? Eu coloquei aqui essa outra alternativa em 3 quartetos. Bom dia, Ana Clara. Em 3 quartetos e um disco, só para a gente lembrar, não é a alternativa A, porque nós estamos falando do soneto petrarquiano ou italiano, que é o mais conhecido, que é o praticado na língua portuguesa, na língua espanhola, enfim. Mas existe um soneto chamado soneto shakespeariano, soneto específico da língua inglesa, que vai ser, sim, composto por 3 quartetos e um dístico. Então, por isso que eu coloquei esses 3 quartetos e um dístico aqui. Percebam que ele vai ter os mesmos 14 versos, né? Mas aí tem uma variação específica da língua inglesa, soneto shakespeariano, que alguns estudiosos vão até dizer que nem deveria ser chamado soneto, né, para não criar essa confusão, mas é claro que as formas fixas sempre vão ter as suas variações, né? E aí nós temos, então, a variação do soneto shakespeariano. Muitas vezes, quando vocês forem ler um soneto de Shakespeare, vocês vão ver que ele sequer é dividido as estrofezinhas. Às vezes vem um bolo todo dos 14 versos, mas na métrica e na rima ele é todo pensado dentro desses 3 quartetos e um dístico. Uma estrofezinha de 2 versos no final. Diferente desse aqui, do nosso conhecido já soneto italiano, camoniano, sempre em 2 quartetos, 2 tercetos. Deixa eu ir aqui para outra tela, num lugar onde eu possa usar a caneta para riscar qualquer coisa aqui, os nossos comentários. Beleza? Se bem que para a leitura de vocês a letra ficou maior lá, né? Então deixa lá. Leonardo, manda brasa. Oi. É contigo. Vamos lá.
Leda, serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas doce rio, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo, incisos que podem, por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Falem que a morte e a vida pende, rara suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa o amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Muito bem, Leonardo. Um poema, às vezes, difícil, né, pela forma como Camões trabalha a sintaxe, né? Ele não trabalha uma sintaxe normal, entre aspas, ele gosta muito dos hipérbatos, né, das variações da ordem sintática, de mexer com a ordem da frase, e também se torna um pouco mais difícil, talvez pela antiguidade, né, de algumas expressões, de algumas palavras que nós não utilizamos mais no nosso cotidiano. São as variações linguísticas, os arcaísmos, que é muito comum encontrar, claro, em Camões, porque nós estamos aí lendo textos que já possuem quase 500 anos de idade, né? Por mais que, se a gente pensar em 500 anos, tá muito vivo, né? O português do Camões, ele praticamente funda o português contemporâneo. Né? A Arislane conseguiu voltar já? Ainda não? Quando ela chegar, então, ela ficou de cantar este soneto para gente. Tomara que ela volte, que eu estou querendo muito escutar. Então, enquanto isso, a gente vai comentar aqui a questão do Enem, que já se utilizou deste soneto de Camões. Vamos lá? Já já a gente, exatamente para conseguir responder, a gente precisa pensar no léxico, né? No sentido de ir ao dicionário e buscar o sentido de algumas dessas palavras, caso a gente não conheça mais. Por exemplo, né, quem sabe ainda o que é leda ou ledo? O que significa esse adjetivo? Alguém ainda conhece? Bastante arcaico, né? Hoje é mais nome de pessoa, né? A Leda, o Ledo Ivo, inclusive um grande poeta, Ledo Ivo, mas como adjetivo nós não usamos mais, pelo menos no português brasileiro, né? Leda é uma pessoa feliz, pessoa alegre. Então, uma leda, serenidade, deleitosa, uma serenidade, uma calmaria alegre e prazerosa, né? E aí a questão do Enem vai exatamente pegar todas as alternativas vão falar em adjetivos do poema. Exatamente para caso nós não conheçamos o significado desses adjetivos, ficarmos em dúvida, achar que é uma pegadinha ali do Enem. Então veja uma questão muito focada no léxico, no nosso conhecimento do vocabulário. Por isso que é tão importante que a gente conheça palavras mais antigas, mesmo palavras que não são utilizadas no cotidiano, porque o nosso vocabulário, se a gente ficar restrito às palavras que a gente usa no cotidiano, ele vai ficar um vocabulário pobre, né? A língua ela é muito mais rica, né? Há muitos outros jogos de linguagem do que a linguagem do cotidiano. Então, para que a gente leia com fluidez, para que a gente entenda textos mais antigos, a gente precisa alargar o nosso vocabulário, né? A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas, então é uma questão de comparação aqui, né, também, entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O soneto de Camões e a pintura do Sânzio, grande pintor renascentista, e olha aqui como é importante as referências que o Enem já traz para a gente, ó. Sânzio, época de vida do pintor, então, você já se situa ali, ó, ele é do Renascimento, ele é quase contemporâneo do Camões, né? O Camões nasce aproximadamente em 1525, então isso está também na questão. São dados que o Enem vai dando para facilitar a nossa compreensão. Embora sendo produtos de duas linguagens diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Então, ele vai onde que esse poema e essa pintura se encontram.
E aí você já vai marcando lá na sua leitura palavras-chave. Eles se encontram por apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Sempre vai terminar a alternativa com essa ideia dos adjetivos usados no poema. B, por valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciada pelos adjetivos do poema. C, apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos. D, desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher. Então, essa alternativa já está contra essa, né? Uma diz que é um retrato ideal, a outra está dizendo que há um desprezo pelo conceito de idealização, como base da produção artística. A alternativa é: apresenta um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. E aí? Eu não consigo colocar o poema. Até consigo. Se vocês quiserem pensar direitinho, posso colocar aqui o poema e as alternativas lado a lado. Aqui estão as alternativas e aqui está o poema. Agora é com vocês. Arislane, enquanto o pessoal pensa, você quer fazer a sua participação? Não. Deixa eles pensar aí de boa. Não chegou a hora. Não. Professor, eu vou ser sincera com você. Essa música não dá, professor. Até dá para cantar, só que ela tem um tom muito alto. É verdade. Mas eu sei que você ensaiou tanto. Faz aí só o comecinho. Professor, meu Deus, que música estranha. Eu já paguei esse mico aqui várias vezes. O Cauã até ficou mangando, dizendo que... Como foi, Cauã? Dizendo o quê? O Cauã já ficou mangando de mim aqui, disse, com essa voz e ainda é professor. Foi, Cauã? Eu lembro. Eu lembro. Então, eu já paguei esse mico, por que vocês não podem também? Que é isso, gente. Qualquer pessoa que tenta cantar, tem essa história de a pessoa tem ou não tem voz. Todos nós temos voz para o canto. Só não é bonita, né, professor? Mas a gente tem voz, graças a Deus. Sempre será bonito. Sempre será o canto, sempre será bonito. Existe até aquela música linda do Caetano, né? Alguém cantando longe daqui, alguém cantando ao longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir. A voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. É linda essa música do Caetano. E ele fala exatamente isso, né? Cantar, alguém cantando longe daqui, sem se preocupar se alguém está ouvindo ou não, né? Isso é que é legal. Manda brasa. Eu só canto nas aulas mesmo. Para mim já está ótimo. E no teatro, né? Quando a gente faz teatro, sempre Ô, professor, eu vou cantar, só que eu não vou cantar a última porque é muito alto, eu não consigo atingir o tom. Tá ótimo. Já tá ótimo. No final, né? Você quer cantar no final? Não agora? Não, que vai tendo a leitura dos meninos, né, não? Não, é agora, manda brasa. Jesus. Eu sou tímida, professor. Trabalha. Então a câmera tá até desligada. Não pode ligar. Quebrada minha câmera.
É uma coisa meio assim, né? Lê da serenidade deleitosa. Vai, manda ver. E professor, não vale rir, ninguém ri, que tá bom? Não faz meme, galera, por favor. Peço Não, pra vou fazer isso. vocês, não faz meme. O que a gente não faz por ponto, velho? Meu Deus. Vamos lá, sem brincadeira. Lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e pérolas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por haste por aviso, como por natureza ser formosa. Fala de que a morte hoje a vida pende, rara e suave, enfim, senhora vossa. Repouso na alegre comedido. Eu vou ler só até aí, porque a última eu não consigo. Tá lindo, olha isso, né? Maravilha, gente. 8,9. Essa é a nota. Nota 10, nota 10. Arrasou. Ia aumentar só se tivesse uma música de fundo. Pois é, depois eu vou tentar ver quando eu vou melhorar no violão, eu vou tentar ver que acordes. Nossa, eu também toco violão. Se a gente tivesse aula presencial, a gente fazia uma palhinha lá. Olha aí, combinado já. Então, tô melhor no violão do que cantando. Canta essa ao violão depois pra gente. Tenta ver que acordes que soam legal. Eu não consegui achar cifra para ela. Inclusive aquela música, aquela versão que tem no YouTube, né? Uma banda que parece que foi criada só para esse soneto, não tem mais nada deles. É engraçado. Depois a gente pode aprofundar essa ideia aí. Mas vamos em frente, vamos em frente. Já teve gente que respondeu aqui. Muito obrigado, Arisdane. Não sei, Alexandre, o segundo ano não sou eu. Mas, a gente faz outros projetos paralelos, teatros, leituras dramáticas, vai dar certo. Teve gente aqui que já respondeu a alternativa C. Perfeito. É exatamente isso. Retrato ideal de mulher. O Christian fala. Tá. Depois, no final, a gente conversa sobre as tuas questões aí, Christian. Aqui é isso, gente. Letra C, retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, né? Então, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça. Olha só, muito séria, né? Então, nada de conflito interior marcado pela emotividade, né? Cadê a emotividade nessa pintura, né? Ela tá até meio brava, assim, mas é uma sobriedade, uma seriedade, né? Jamais será um retrato realista, porque unicórnios não existem, né? Excesso de enfeites? Não, ela tem um colar, né? E para a época, um excesso de enfeites seria muito mais coisa, né? A aristocracia se enfeitava muito mais do que isso. Então, excesso de enfeites também não vai ser. Não despreza o conceito de idealização, né? O conceito de idealização que é do trovadorismo não é exatamente o mesmo do humanismo, né? Nós sabemos que no humanismo, no classicismo, já temos uma visão mais sensualizada do corpo, o hedonismo, né? Já tem uma aproximação mais carnal, digamos assim, mas continua sendo bastante idealizada a figura da mulher, um idealismo neoplatônico, né? Nós falamos aí sobre o platonismo em Camões, o mito da caverna, a ideia de que existe o amor com A maiúsculo, que é exatamente o amor ideal. Olha aqui o A maiúsculo do amor, né? Então, existe sim uma idealização, não existe conflito interior, e é isso. Então, a alternativa C, sobriedade e equilíbrio. Olha aqui o que o poema fala, né? Comedido, exatamente, né? Equilibrado, repouso nela, alegre e comedido. Serenidade, né? Tudo vai nesse sentido do equilíbrio, né? E um poema extremamente descritivo, né? Lê da serenidade deleitosa, calmaria alegre e prazerosa, como a gente traduziu aqui, né?
que representa em terra um paraíso. Então, é tudo um poema extremamente sóbrio, sereno, né? Não tem os grandes paradoxos que, inclusive, que nós poderemos achar até em outros poemas do próprio Camões, né? O único momento em que entra um pequeno paradoxo aqui é lá no final, na chave de ouro do soneto. Chave de ouro é esse último terceto, né? Em que ele vai dizer que é ao mesmo tempo em que está preso, rendido, cativa, né? É tanto o cativar do apaixonar, mas o cativar também é prender, né? Então, um cativo é um escravo, alguém que está escravizado, preso. Mas é uma prisão gloriosa, né? A prisão do amor, a rendição do amor, a capitulação do amor, ela é gloriosa. Então, aí, é o único lugar onde entra aí algum paradoxo típico de Camões, né? É nesse último terceto. No mais, é todo um poema de muito equilíbrio, de muita sobriedade. Não é verdade? Então, é isso aí. Alternativa C. Terceira questão. A quarta também, super fácil. Estrutura rímica do soneto acima idêntica à do último que nós analisamos na nossa aula. Como representamos esta estrutura? Rapidão, a gente pega e vai lá e confere. Cadê minha caneta? Não foi para poder estar aqui. Deleitosa, cor-de-rosa, graciosa, fermosa, paraíso, riso, siso, aviso. Então, vejam, os dois primeiros quartetos no soneto clássico, ele é estático, né? Eles mantêm a mesma rima. A rima do primeiro quarteto é a mesma do segundo quarteto. Isso é típico do soneto clássico. Primeiro eu tenho essa coisa estática, para depois, nos tercetos, chegar num momento mais dinâmico da leitura. Tudo bem pensado. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Ah, beleza. Alguém disse que não está. Se tiverem com problema no áudio, me falem que eu passo para o microfone do celular. E aqui nós vamos ter, ó, CDE, CDE. Pende, rende, vossa, possa, comedido, rendido. Então, facinho, a gente já sabe ver a estrutura rímica do soneto. ABBA, BBA, CDE, CDE. Essa daqui eu respondi, a gente correu um pouco para ter tempo para a próxima atividade, que temos aí também mais 2 leituras. Aqui, nessa questão, como foi a experiência de gravar um soneto de Camões, gostei muito, fiquei em dúvida se eu colocava essa pergunta, mas gostei muito de saber das respostas de vocês, muita gente pedindo para a gente fazer mais atividades como essa, para continuar desenvolvendo a oralidade, a oratória, a dicção, a perda da timidez, né? Nós vimos que foi super legal compartilhar essas leituras com o grupo, né? Então a gente vai sim repetir essa atividade, provavelmente com poemas do Antônio Gonzaga, lá na frente, tá? Do Gregório de Matos é difícil achar uns poemas que eu sugira a leitura. Então, talvez só mais na frente com o Antônio Gonzaga, no arcadismo. Então, vamos lá, aqui com a próxima atividade que a gente vai comentar, com a leitura da Ana Beatriz e do Christian, meus colaboradores de hoje. Essa primeira aqui eu vou deixar para a gente conversar depois que eu terminar a gravação. Quero conversar com vocês sobre as respostas dessa primeira questão aqui, sobre esses arcaísmos, que eu peço que vocês detectassem do texto dos Lusíadas. Professor? Oi? A minha parte de ler lá do Pero Vaz de Caminha, tipo, eu não entendi a parte de eu explicar assim a questão, mas eu dei uma pesquisada sobre a história do Pero Vaz lá. Ótimo, meu cara. Não, era só para você, no que puder, ajudar no diálogo, no comentário, as respostas. Eu vou estar comentando e qualquer coisa você vai acrescentando e a gente vai dialogando. A ideia é, quem quer participar, a gente acha um lugar rapidinho. E se você já fez uma pesquisa sobre o caminho, sobre a carta, já valeu a pena. A ideia é exatamente essa mesmo. Tá bom. Perfeito.
Agora eu vou pedir para Ana Beatriz fazer esta leitura épica do... Pena que não deu tempo dela fazer uma montagem daquelas que ela fez com o soneto do Camões, né, Ana? Cadê a Ana Beatriz? Oi, tô aqui. Manda abraço. Mas um velho... Peraí. Aqui lembrando, gente, que é só para contextualizar, Ana, é o Velho do Restelo, né? O comecinho do episódio do Velho do Restelo, em que nós temos ali uma voz que entra na epopeia, fazendo uma crítica das grandes navegações. Então, olha que interessante, né? Dentro de uma epopeia que canta os feitos lusitanos, nós vamos ter uma voz que é contrária a essas navegações. Nós já falamos um pouco sobre isso, e é uma marca muito barroca no Camões, né? Você colocar dentro de uma epopeia que deveria estar só elogiando, ele coloca já a crítica. Então, é uma marca do barroco, é uma marca do modernismo, inclusive, né? Da genialidade de Camões. Aqui eu mudei a tela para a gente ver aqui ao lado. Nós estamos exatamente no bairro do Restelo, em Lisboa, com um monumento que existe lá, chamado Padrão dos Descobrimentos. Aqui é o Rio Tejo, né? E aqui o monumento ao Padrão dos Descobrimentos, que lembra muitíssimo, já te passo a voz, tá, Ana? Lembra muitíssimo o quê, né, gente? É exatamente aquele monumento que tem no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o monumento aos bandeirantes. Não por acaso, né? É exatamente a mesma ideia. Os descobridores que vão, né, abrindo espaço para o império, e o que os bandeirantes fizeram? Exatamente a mesma coisa, né? Matando índios, mata adentro. Tanto é que esse monumento, não sei se vocês acompanharam, foi pichado e tacaram até fogo, se não me engano, nos últimos dias, com esse movimento político dos indígenas contra o marco temporal. Não sei se vocês acompanharam, exatamente esse monumento em São Paulo foi pichado, não esse aqui, mas um muito parecido com esse, essa ideia dos homens, muitos homens se empurrando rumo ao progresso, né? Então, vejam que é uma luta de narrativas, né? Aqui nós temos Portugal defendendo a ideia dos descobrimentos, aqui o cara bem aqui na ponta com uma caravela na mão, e é em homenagem a um navegador que foi morto em 1440, Henrique, o Navegador. Então, vejam aí, é uma luta de narrativas, né? E eu trouxe exatamente porque é lá no bairro do Restelo, e tem tudo a ver com essa ideia, né, de pensar a positividade e também a negatividade desses descobrimentos, porque remete imediatamente ao monumento dos bandeirantes, que é muito questionável, né? Vamos lá, manda brasa, Beatriz. Mas um velho de aspecto venerado, que ficava nas praias entre a gente, posto nos olhos, menegando 3 vezes a cabeça, descontente. A voz pesada, um pouco levantada, que no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito. Tais palavras tirou do esperto feito, ou glória de mandar, ou vã cobiça. Dessa vaidade a quem chamamos fama, ou fraudulento gosto que se atiça, com a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fezes no peito, vão que muito te ama, que morte, que perigo, que tormentas, que crueldade neles experimentas, dura inquietação de alma e da vida, fonte de desapegos e adultérios, saga consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chama-te ilustre, chama-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Muito bem, Ana. Obrigadão. Então, vejam aí, né? Ele apresenta o velho de aspecto venerando, com um saber só de experiências feito, tais palavras tirou do eu esperto peito. Esse experto ou esperto, né, é exatamente a questão que eu coloco lá, né? Não é um sinônimo de esperto, exatamente, né?
É um homônimo para que hoje a gente utiliza muito mais o estrangeirismo expert, né? Mas seria esse expert aportuguesado mesmo, um experto ou esperto. E aí entra a fala, outra versão, marcando a entrada da fala do Velho do Restelo, né? Em que ele vai fazer essa grande crítica dessa busca de fama e de glória soberana com quem se o povo nécio engana. Olha o hipérbato do Camões aqui, né? Como seria uma ordem mais tranquila para essa frase? Com quem se engana o povo nécio, né? O povo nécio que se engana com a fama e a glória. Nécio, burro, né? Um povo estúpido, burro, é a palavra é o que significa nécio, né? Então, aqui seria com quem se engana o povo nécio, se a gente fosse pensar essa ordem, uma ordem sintática mais tranquila. Mas aí o poeta se utiliza dos hipérbatos para também conseguir a rima, né? Soberana, engana. E pensar, claro, não apenas a rima, mas toda a musicalidade do verso. E essas inversões sintáticas são tipicamente camonianas e ficaram marcadas em toda a poesia portuguesa e em língua portuguesa, pelo menos até as vanguardas, né? Muitas inversões sintáticas, dificultando um pouco a leitura, né? Então, os Lusíadas é essa epopeia clássica e pré-barroca, pois já comporta a linguagem complexa e muito dos paradoxos e hipérbatos, inversões sintáticas que marcarão a estética barroca. Em Portugal, o barroco terá seu marco de início em 1580, ano da morte de Camões. Uma data didática, né, gente? Didático-pedagógica, né, para facilitar. Mas é claro que os movimentos nunca começam de um momento para o outro, né? A gente não vai ter uma passagem de todo um estilo clássico e vai mudar, Camões morreu, então agora todo mundo é barroco, né? Claro que não é assim. Nós estamos vendo que no próprio Camões já estava o barroco nascendo, né? Então esse estabelecimento de uma data é sempre uma questão didática para facilitar a visualização histórica, né? E qual o ano de publicação de Os Lusíadas? Dentro de toda essa explicação, alternativa A, B, C ou D. Facinho também essa daqui, né? Com vocês no chat. Só a Giovana, gente? Mas vamos lá. A gente tem... Opa! A gente tem mais um texto, uma questão grande para comentar. Então vamos em frente. De fato, Giovana, Ana Beatriz e Marcelo, 1572. Ana Clara, todo mundo correto aí. Ele começa a escrever ainda na década de 1550, né, nas suas viagens por África e Ásia, mas a publicação sai em 1572. E para seguirmos sempre aumentando o nosso léxico, que significa o expert ou esperto, né? Não tem no dicionário, eu não achei a ortoépia, né? O que é ortoépia? Quando vocês verem no dicionário ortoépia, é uma dica de como se pronuncia determinado fonema da palavra quando há dúvidas, né? E no dicionário que eu peguei não tem essa ortoépia, exatamente porque talvez nem se saiba como era a pronúncia dessa palavra na época, se era experto ou se era esperto, né? Se o X aqui está representando o fonema S ou X, né? X ou S, ou esperto ou expert, né? Então, nesse caso aqui, eu até já falei que é o especialista em determinado assunto. Acabei de falar, alternativa A. Não é o mesmo que esperto. Até acho que eu vi alguém colocando aí no chat. Não é exatamente um sinônimo, tá? Até tem uma relação muito próxima, né? Alguém que é um especialista em determinado assunto, ele não deixa de ser um esperto naquele assunto, né? Mas eu coloquei isso para a gente entender que não é a mesma palavra utilizada com outra grafia. Era, de fato, uma outra palavra
que hoje a gente utiliza muito mais o estrangeirismo expert, mas já existiu na nossa própria língua uma versão para esse expert. E é interessante a gente pensar nisso, né? O especialista em determinado assunto vem da experiência própria. Interessante a gente pensar isso, né? Eu só sou especialista em algo se eu tenho uma experiência com aquilo. Eu nunca vou ser um especialista apenas estudando teoricamente, né? Para ser especialista, eu preciso ter a experiência. O expert vem daí da mesma etimologia de experiência. Beleza? Então, vamos nessa. A gente fechar. Tudo bem, Laísa? Tranquilo. A gravação vai estar no Classroom. Para a gente fechar aqui, eu passei essa aula complementar bem interessante do professor Alencar para vocês. E ele menciona tanto o Caminha quanto o Anchieta, né? Faz um apanhado super rápido, mas bem interessante do quientismo, literatura de informação. Caminha, o grande nome, todos os cronistas que escreveram sobre o Brasil naquela época. E a literatura de formação. A literatura também chamada como de catequese, desculpem, ou jesuítica, porque queria formar, né, na religião católica. Sobre o Anchieta falamos bastante na nossa leitura dramática, e aqui eu trouxe um trecho da carta de Pero Vaz Caminha, que é exatamente aquela que o professor comenta na aula. Ele comenta esse momento em que os índios vão para Caravela e veem o colar de ouro do capitão Cabral. E como que Caminha descreve isso? Quem ficou de ler mesmo esse trecho? Foi eu, professor, foi eu. Posso ler? Por favor. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma cautifa, por estrado. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão e nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Como que nós dizendo que ali havia ouro. Vi um deles umas contas de rosário brancas. Acenou que lhes dissem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou e a enrolou no braço e acenava para a terra de novo, para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que daria o ouro por aquilo. Muito bem. Christian, né? Uhum. Acho que era a Mariana também que tinha ficado de ler essa parte, mas ótimo, que bom que nós temos vários leitores. A Mariana está aí? Tudo bem. Tô aqui, que era. Era você que tinha ficado de ler essa parte também, né? Era, mas sem nome não. Tranquilo, né? Desculpa. Eu chamei, o Christian passou aí na frente, mas está ótimo. O bom é que a gente tem vários leitores empolgados e querendo participar. Isso aqui é legal. Então, gente, percebam aí, né, a visão do europeu, né? Muito, como o texto é revelador, né? Como o texto é revelador dessa visão extremamente capitalista, antes da palavra capitalismo, né? Mercantilista, muito interesseira, né? Até um gesto de apontar para um colar e apontar para a terra, rapidamente vai ser interpretado como, nossa, tem ouro, nessa terra tem ouro, né? Será que era isso mesmo que o indígena estava querendo dizer, né? Se hoje nós conhecemos o quanto os indígenas não estavam nem aí para essa questão de ouro, né? Para eles não tem esse valor que o europeu dá. Então, provavelmente ele nem estava tão interessado nisso. Mas o olhar do europeu, extremamente mercantilista, interesseiro, já vai interpretar, ler nesse gesto do indígena essa indicação de que na terra tem ouro, né? E a questão trata exatamente sobre isso também, né? Considere as seguintes afirmações sobre o texto. Primeira delas, Mariana, você pode ler para a gente as afirmações? Aí você participa também. É o quê? Lê as afirmações, por favor. Essas três aí?
Isso. Gente, As palavras de Caminha evidenciam o confronto entre civilização e barbárie vivendo pelos portugueses na chegada ao Brasil. 2. vamos A uma por inter... uma. Vamos uma por O uma. quê? E aí, gente, vocês acham uma por uma para a gente poder comentar com mais lógica. E aí, vocês acham que está certo essa? As palavras de Caminha evidenciam o confronto entre civilização e barbárie vivenciado pelos portugueses na chegada? Sim, né? Apesar, e é interessante comentar essa questão, porque a gente percebe nas palavras de quem elabora a questão também existe valores envolvidos, né? É uma questão de 2000, da URGS, assim que eles falam a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, quem elabora essa questão está um pouco atrasado na questão das palavras e do politicamente correto das palavras, né? Porque falar em confronto entre civilização e barbárie é como se ele estivesse afirmando, de fato, que o que existia no Brasil era uma barbárie. Então, ele talvez tivesse que pensar melhor nessas palavras, né? Com essa ideia de que o europeu é o civilizado superior e o que existia aqui era a barbárie, né? É uma visão extremamente etnocêntrica e ultrapassada da questão. Então, ele precisaria melhorar esse texto dele, essas palavras, porque aqui, ó, as palavras de Caminha evidenciam o confronto entre civilização e barbárie vivenciado pelos portugueses na chegada ao Brasil. Quem elaborou a questão está com uma visão extremamente etnocêntrica, né? Eurocêntrica, né? Para usar a palavra correta, uma visão extremamente eurocêntrica, acreditando ainda nessa ideia de uma civilização superior e de uma barbárie inferior, né? Existem outras formas da gente dizer que na visão de Caminha ele entende um confronto entre civilização e barbárie, e não dizer que as palavras dele evidenciam um confronto entre civilização e barbárie, vivenciado de fato pelos portugueses, né? É só para a gente pensar aí na questão, questões políticas que estão envolvidas nos discursos, inclusive de quem elabora questões de vestibular, né? Nada é neutro, nenhuma linguagem é neutra. Em outro momento ele vai utilizar aqui a palavra selvícolas, outra palavra extremamente preconceituosa, xenófoba, né? Que não deveria mais ser utilizado numa questão de vestibular. Então, nada é neutro, né? Nada é neutro. Segunda afirmação, Mariana, por gentileza. A interpretação que o escrivão dá aos gestos do índio em relação ao calor do capitão corroba a intenção dos portugueses em explorar as possíveis jazidas de ouro da terra recém-descoberta. E aí, Christian? Oi, professor. A interpretação que o escrivão dá aos gestos do índio em relação ao calor do capitão corrobora, ou seja, reafirma, né, ratifica essa intenção dos portugueses em explorar as possíveis jazidas de ouro da terra recém-descoberta. Tá correto ou não? Tá correto. Isso aí, né? Como a gente falou, né? A interpretação que eles dão a qualquer gesto, né? Passa pela visão deles de mundo, pelos valores que eles entendem que são importantes. Então, talvez o índio não tivesse querendo dizer qualquer outra coisa sobre aquele colar, porque o ouro não era algo que para eles significava tanto. O ouro era uma pedra que brilha, né? Então, os valores passam por qualquer texto, né, e por qualquer interpretação da realidade. Terceira afirmação, Mariana, por favor. No trecho selecionado, Caminha sugere uma prática que viria a se tornar corrente nas relações entre portugueses e selvícolas, o escambo, a permuta, de produtos da terra por antigos manufaturados europeus. Isso. Então, ele não chega a falar do escambo no texto, mas o que é que o autor da questão está colocando? Que nesse momento em que ele pega, em que o indígena pega um colar de rosário brancas e começa a brincar com ele e coloca nele próprio, né, contas de rosário brancas, e também essa ideia de apontar para um colar
e dizer que tem ouro, então que talvez eu aceite o seu colar para você levar muito mais do meu ouro. Então, percebam, tudo bem, Carlos? Percebam que o texto sugere, né, profetiza, poderíamos dizer assim, essa relação que vai ocorrer depois de escambo, dos portugueses trazerem pequenas bugigangas, espelhos, qualquer coisa que os índios não conheciam, e para que os índios, por troca, né, em troca disso, permitisse que eles levassem as riquezas da terra. Então, o pau-brasil e tudo mais que eles achassem por aí. E isso ficou conhecido como escambo. Os portugueses traziam espelhos e levavam árvores. Então, ficou conhecido como uma troca extremamente injusta, né? Porque os índios não entendiam o valor daquilo, né? Para eles, um espelho era uma coisa sensacional, né? Porque eles não produziam aquilo. Tem até aquela música do Legião Urbana, Índios, não sei se vocês conhecem, que é linda, né? Que ele tem aquele verso, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Olha que verso sensacional. Renato Russo era grande poeta, né? Poetaço. Então, eles nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Não viram o mundo doente porque se viram no espelho. Porque o mundo doente não era o dos indígenas. Na verdade, era o dos europeus, que inclusive trouxeram diversas doenças, né, para os índios. E teve um genocídio químico, né? Um genocídio, não é bem o termo, genocídio químico, mas através das febres e das várias doenças que os índios não tinham imunidade para elas, né? Não tinham gripes, muitas gripes que mataram milhões de indígenas. Então, aqui, 1, 2 e 3, todas estão corretas. E, perfeito, eu vou terminar a gravação para ela não ficar muito comprida. E aí, quem puder ficar só mais um pouquinho para a gente comentar umas respostas de vocês, bem rapidinho. Sei que já está passando da hora.